do jeito que tá é horrível, certo? É horrível, mas eu não culpo o capitalismo por isso. Que é a culpa? Não, eu culpo o ser humano que bota a mão nas coisas e estraga. Eu acho que isso ia acontecer se isso aqui se transformasse num país socialista. Assim, dificilmente a coisa ia dar certinho por muito tempo, porque a gente bota a mão, a gente começa a zonear o negócio. Então, quer dizer, tende a haver uma certa consciência de todo mundo de que, pô, sempre vai ter gente que vai precisar de ajuda e a gente vai precisar ajudar as pessoas que, igual vocês. Pô, fiquei horrorizado de ver as pessoas na rua. E é um horror mesmo. Pra Bia Dória, não. Que ela acha, inclusive, que tem que parar de dar comida porque eles gostam de ficar na rua. Então aí... Você entendeu como o capitalismo é malvado? Pra alguns pastorzinhos também não, porque pra eles existe o Dom Corleone da máfia dos mendigos, né, cara? O problema é que assim, a gente não pode livro, centrar a discussão nos extremos. Certo? Então, quer dizer, se você pegar o capitalismo como ele existe no Brasil, por exemplo, porque o Brasil é um país oligárquico, né? É um país que não gera riqueza, entendeu? O pobre, para ele deixar de ser pobre, né, é quase uma impossibilidade, né? O cara conseguir, mesmo que trabalhando para alguém, não precisa todo mundo ser empreendedor, né? Não, você pode trabalhar para alguém, você pode ganhar um salário que você consiga pagar um aluguel decente, que você consiga comprar sua comida, você entendeu que já tá tudo errado aí na sua fala? Você já tá explicando por que o capitalismo é ruim. Porque o cara trabalha para poder ter o dinheiro para pagar o aluguel, porque ele não consegue comprar uma casa. Não, o cara trabalha para pagar a comida, assim, porque senão ele morre de fome. Eu tô dizendo assim, do jeito que as coisas funcionam normalmente, assim, num mundo capitalista, vai ter gente que vai ter empresa, vai ter gente que vai ser empregado, vai ter gente que vai ter imóvel, vai ter outro que vai ter que alugar. Eu acho que não tem problema nisso. O problema é, o cara vai alugar uma casa e aí a cada ano o aluguel aumenta X%, e aí ele vai mudando cada vez para mais longe, cada vez para mais longe. Vai sendo empurrado. Ele vai sendo empurrado para periferia. Então assim, mas eu não acho que isso acontece porque o sistema está errado. Eu acho que é porque ele é mal aplicado, digamos assim. Até porque, pensando em políticas econômicas, os últimos governos também não ajudaram muito a romper isso, né? Romper esse lance da gente continuar pagando juros pra caramba. O Brasil é um país que mais tem juros e que os juros impede que uma senhorinha que tá, de repente, tô vendendo coxinha. Esse mês eu ganhei um pouco mais, eu quero investir. Vou lá no banco, pego um dinheirinho para investir na minha barraquinha. Você vai pegar aquele dinheirinho e você vai se tornar um presidiário daquela porra daqueles juros. Então. E você nunca vai montar a barraquinha para só. É porque o que o Paulo tá falando faz sentido até a segunda página. Por quê? Porque se o capitalismo tivesse uma função social, de realmente dar oportunidade igual para todos, incrível. Mas isso não é função social, é simplesmente... Então, mas ele não parte do pressuposto... Eu vou te dar um exemplo meu, Carlito Neto. Eu sou autor de 2 livros, um deles é best-seller, no Brasil e na Espanha. 5º lugar em vendas na Alemanha. Eu sou um dos maiores consultores políticos que o Brasil... Vou até usar essa cunha aqui, pra quem tá assistindo aí, vai até achar que é um pouco de exagero, mas eu sou consultado pelos maiores políticos do Brasil. Só não fui consultado pelo Lula. Você já tinha ouvido falar de mim antes do Ale falar sobre isso? Por isso que ele usa de iPhone, tá ligado? Né? Não, mas é tudo de graça. Não, tô zoando, brincadeira. Você já ouviu falar de mim antes de o Ale falar que ia me trazer aqui? Não. Aí você vê, por exemplo, um cara como o Adriles Jorge, ou como a Zoe Martinez, por exemplo. Não, que eu falo que, querendo ou não, a Jovem Pan é uma grande mídia. Mas e essas galeras, elas são alçadas a lugares, porque outra questão. O rosto é bonitinho. Aí o capitalismo consegue mais anúncios no programa que tem audiência com a menina bonitinha. O cara que tem sotaque, às vezes não é abraçado. É só lembrar o caso da minha conterrânea Renata Alves, no Hoje em Dia da Record. Ela, quando começou o programa, recebia ataques xenofóbicos que o sotaque dela era ridículo. E ela teve de tirar o sotaque. Ela não foi um processo que ela mudou do dia pra noite, mas se você assistir hoje a Renata Alves, você quase não vê ela mais com sotaque. Pô, ela... Eu nem sabia disso, mas o sotaque é uma coisa mais linda que existe. Então, mas o sistema nos impõe isso. E quando eu falo sistema, é aquela figura mesmo imaterial, que a gente não consegue pegar, não consegue palpar, mas ela tá aqui. Ela tá apontando a direção. Antes de você chegar, a gente tava tendo um debate sobre a plataforma, que a gente tá aqui gravando esse vídeo, fazendo esse papo hoje. A plataforma quer promover igualdade, quer promover combate a alguns temas, mas você não pode falar algumas palavras com H,
você não pode falar algumas palavras com R, você não pode falar algumas palavras com T, porque senão a plataforma enxerga que o seu conteúdo é inapropriado. E eu entendo que a plataforma é uma plataforma privada e que ela determina as diretrizes. Tanto que quando o Monark fica P aí quando perde anunciante, como aconteceu com o iFood, ou quando critica a própria plataforma, eu falo, Monark, quando eu faço lá os meus vídeos, não falo com o Monark, né? Eu falo, quando eu critico às vezes nos vídeos, eu falo, cara, o sistema é assim, você não apoia o sistema capitalista ou liberal, é não, assim. Mas no socialismo também acontece isso. A empresa é privada. O cara que mora em Cuba também não pode falar qualquer coisa? Pode sim. Ah, pelo amor de Deus, Carlinhos. Eu entrevistei um cara com o Guga Noblar, inclusive, pra surpresa de muitas pessoas, ele estava em Havana e conseguiu conversar com a gente pela internet. Não, mas, olha que loucura. Você acredita nisso? Cara, mas cara, você sabe dá pra que não é acreditar, assim. cara, tem internet em Cuba. Pois A é, gente mano. conseguiu gravar com ele um programa em Cuba, em Havana, e ele contou como é que é a experiência. É claro, Paulo, e eu tô aqui pra deixar claro que eu não acho que o sistema cubano é uma maravilha, não. Eu não sou radical de imaginar que Cuba... Eu acho que Cuba tem que caminhar para um processo mais democrático, como tá caminhando. Só que sabe o que acontece? A pessoa pega hoje você e dá, por exemplo, 2 pedras e fala, faça fogo. Aí pega o outro, dá uma caixa de fósforo e fala, acenda a fogueira. E ele quer que os dois tenham a mesma ação. Ou seja, o processo de democratização de Cuba não vai acontecer daqui a 2 anos. É um processo lento. Os cubanos estão entendendo um pouco mais sobre democratização agora, tanto que está tendo protestos lá. Eles estão começando a entender a questão do pertencimento. Eles estão se enxergando uma engrenagem da sociedade cubana. Eles estão começando a entender. Só que existem outros interesses por trás, que envolve também a questão do imperialismo americano, que apesar de a gente estar no século XXI, parecendo que não existe isso, existe.